Você está ao vivo. Vou chegar para frente aqui e boa noite, pessoal. Confere para a gente aqui nesses primeiros minutos. Daqui a pouquinho a gente começa oficialmente a live Cidadania Ativa, a diferença que nós queremos. Quem entrar aí já vê para a gente como é que tá o som, na verdade o áudio, né? E testando o meu. Boa noite, Alciene. Boa noite a todos bem-vindos. Alciene Alves da Silva. Tô de óculos. Talvez vocês não vão ver direitinho, mas eu já ri, já descontraí. Ela também. E para mostrar aqui que o bate-papo hoje, novamente, voltando no assunto com a pessoa especializada, entendida, e estamos de volta aqui em razão de pedidos de servidores para mostrar outros detalhes, porque os servidores já passam pelas situações, mas mostrar para a comunidade, né, o que os servidores passam em relação a essa administração atual. Então, como é que está o áudio aí? Quem entrou, dá um alô para a gente, se vocês estão ouvindo bem. E Alciene, eu vou fazer uma coisa. Naquele dia, e vamos controlando aqui, porque o nosso horário é 7h07, a gente começa oficialmente. Põe o seu celular mais perto aí de você, para a gente ir controlando aqui. E aquele dia, eu fiz uns estudos, não vou falar que eu sou um analfabeto digital, mas eu sou muito próximo disso, né? Então você tem que estudar muito, passa semana tal, para instalar um programa. Nós tínhamos até começado a live com o direto da câmera do celular, direto do celular. Eu estou aqui no celular. E depois eu passei para um programa, né? Esse programa era mais complexo, mas ele te dá mais recursos. Mas aí eu uso a câmera, webcam, né? Eu uso uma webcam. E ela não é tão tecnológica assim. E depois eu vindo aqui, as pessoas elogiando a qualidade, comparando com a outra, com o programa. Eu resolvi, já partindo dessa experiência aqui, resolvi que nós vamos voltar direto para o Instagram sem um programa, viu? Vai ficar muito mais fácil, mais simples, a qualidade vai ficar melhor e a gente vai voltar aqui. Quero agradecer aos companheiros que estão entrando e a gente tem tomado um cuidado. Vai olhando o horário aí, assim, 7h07 a gente começa oficialmente aqui. E eu quero aqui falar para vocês, muito obrigado para vocês que estão entrando aqui, mandando um abraço, muito obrigado. E aí eu tendo aquele cuidado de não falar os nomes das pessoas, porque, Alciene, você acredita que tem gente da administração, que pode falar assim, que não é da política, que fica monitorando servidores ou parente de servidores para se entrar na live, eles ligam direto para essa pessoa, para um parente, fazer o que está fazendo nessa live. Então, nós já sabíamos disso, né? Mas esse dia eu conversando com a pessoa e ele contando que tem gente que relatou para eles situação assim. Por isso a gente não vai falar o nome aqui, mas muito obrigado para você que está falando. Oh, pode. Luciano Ponciano. Então o Luciano está falando aqui, mas pode falar o meu, Messi. Pode falar o meu, Luciano. Muito obrigado, grande abraço para você, né? Você que é lá de fora, que é de fora da cidade. Também o Sinomar. Sinomar, não podemos estar com vocês aí num momento difícil. Sinomar perdeu o pai dele recentemente. Ele é irmão do Sinomar Vasconcelos, irmão do Gilmar Vasconcelos, radialista, também perdeu o pai. Então, quero aqui deixar os meus sentimentos a você, seu irmão, a toda a família, tá? E solidarizar. Infelizmente, nós não pudemos estar juntos, mas estávamos em oração, viu, meu irmão? O Sinomar é um cara muito especial, como o irmão dele mas uma pessoa muito humilde. Que Deus abençoe e consola a família, porque realmente é um sentimento pesado. Eu digo isso por experiência própria, infelizmente.
Tem quantos meses que você perdeu seu pai? Eu tá fazendo 7. 7 meses, né? 7 Então, meses, perdi né? papai, a gente acho que tem 6 anos. Então é uma falta, uma lacuna, né, que não se preenche. É, Alguém mandou ali, minha amiga Alciene, minha advogada. Eu tenho que estar mais pertinho aqui para olhar, viu, Alciene? Eu até sei quem é. Quando fala assim, beijo. Beijo no coração, minha amiga querida. Conte comigo. Mas no finalzinho aqui, vou colocar para vocês, e nós vamos pegando meio de perfil aqui é um improviso, né? Tá desfocado, que da outra vez eu tinha falado embaçado, e acompanha o horário aí, Alciene, 7h07, nós vamos começar. 7h05, 7h06 agora. Então vocês vão ver que é um improviso, mas é muito tranquilo, sem muita tecnologia. E aí eu tinha falado que estava embaçado, mas aí a Alciene logo lembrou, não, tá desfocado, porque quando você aparece, desfoca a Alciene. Então vocês vão ver eu aqui, meio de perfil, e no finalzinho, fiquem conosco aqui até no final, que eu quero passar para vocês uma situação que aconteceu com o Agir e com o Republicano, lamentável na nossa política de Cachoeira Dourada. Vamos aí para a gente controlar aqui. Então, no finalzinho, fique conosco até o final e vou mostrar para vocês aqui uma documentação, quais foram os procedimentos e o que aconteceu. Acho que nem a Alciene ainda sabe, né, o contexto, porque ela é muito envolvida aqui com muitas situações e nós chegamos aqui, ela ocupada e preparando para essa fala aqui, para esse bate-papo, para a gente mostrar para a nossa comunidade aqui as situações numa parte 2, né, sobre os funcionários públicos. Quero pedir desculpa para você, acompanhe o horário aí, quero pedir desculpa para você que ontem eu errei 7h07. Ontem eu errei o horário e agora nós vamos passar nossas lives para todas as terças-feiras às 7h07, porque na segunda a gente precisa de resolver algumas situações e agora nesse momento político vai exigir muito. Então, cidadania ativa, a diferença que nós queremos. E a parte 2 sobre o funcionalismo público. Eu estou aqui com a presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Cachoeira Dourada, Alciene Álvares Silva. Oficialmente, formalmente, boa noite, Alciene. Boa noite. Que bom. E boa noite a todos. E só assim, ressaltando o que o Belair falou, que eu estou preparada, não. Eu digo que eu estou bem amparada, né, por toda a minha equipe, pelos diretores e o nosso assessor jurídico do TGA. Sempre muito cuidadosa, Alciene, e estar num lugar de responsabilidade como esse, sem dúvida alguma, o que precisa é ter esse zelo, esse cuidado, porque tudo se faz quando você está numa posição dessa, a equipe é fundamental nesse processo. Sim. É ela que vai te amparar, é ela que vai te acolher, é ela que vai te sustentar. Sim. E os resultados, eles advêm justamente do esforço da equipe. Né? Podemos falar isso tranquilo. E agora, Alciene, a gente... eu vou até chegar um pouquinho aqui para frente, porque aí eu faço a fala, eu te faço a pergunta, e a gente vai falar um pouco, não tecnicamente, mas falar das leis do município. Na outra live, nós falamos de circunstâncias em que o servidor público tem passado e essas circunstâncias têm provocado e prejudicado até condições de saúde. E hoje se fala, não vou dizer que se fala não, porque se despertou para isso, que é saúde mental, né? Sempre isso foi muito problemático e tudo, mas agora vem se despertando para essa questão do bem-estar do cidadão. Não só a saúde física, porque a saúde mental ele tem uma resposta direta, né, e imediata no físico. Então, nós falamos sobre alguns sentimentos, né, algumas condições que é imposto pelo município, pela gestão, e que provocam alguns sentimentos que prejudicam essa saúde mental e, consequentemente, a saúde física. E agora a gente falando da questão de lei, né, da legalidade, das condições, das ações, do que se impõe. Né? E o que você me fala, como que você pode me falar do que foi criado de leis pelo município para beneficiar o servidor público, para favorecer,
para reconhecer, vamos dizer assim, né, e valorizar os nossos servidores efetivos? Delair, primeiramente, igual você falou na outra live, a gente falou dos efeitos dos servidores, é justamente os efeitos causados na má manipulação das leis no município. E como você me perguntou aí, eu não me recordo de nenhuma lei, infelizmente, para beneficiar o servidor público. E eu não me recordo. Mas me recordo de várias vezes que tentaram retirar com leis, com projetos de leis que foram enviados à Câmara, que tentaram retirar os direitos dos servidores públicos. Exemplo, o deslocamento, o quinquênio. Num dos primeiros projetos de lei enviado pelo gestor à Câmara Municipal, revogava todo o artigo do quinquênio. Todo o artigo do quinquênio estaria revogado. O deslocamento. E além do mais, recordando aqui, também tem uma lei que deveria ter sido criada, lógico, entre tantas outras, mas essa deveria ter sido criada, que foi o piso da enfermagem. O piso da enfermagem, a lei não foi criada pelo município, tá? Hoje a gente recebe só assistência financeira, né? A ajuda que é mandada pelo governo, mas o piso não foi instituído pelo município. E lembrando que Morrinhos e Tumbiara, eles recebem o piso, né? Então vai alegar aí que tem a resolução do STF, que o piso é toda remuneração. Sim, tem. Mas também tem os prefeitos que decidiram pagar o piso da enfermagem. Alciene, você falou que agora há pouco, logo no começo, que você não recorda, né, de alguma lei de benefício. Mas é uma questão de, como você está falando, de recordar, mas você manda para a gente aí, você que está nos acompanhando, obrigado por estar conosco aqui. Então você vai me ver aqui meio de que perfil, porque para estar focado na Alciene, que é ela que é a nossa entrevistada aqui, ela que precisa de passar essa informação. A Alciene é a presidente do sindicato Alciene, para você que está chegando agora, Alciene Álvares Silva, presidente do sindicato dos servidores e empregados públicos de Cachoeira Dourada. E se você lembra de alguma situação nessa gestão em que teve alguma lei que beneficiou, e mais de uma, nos informe, mande para a gente aí, para a gente estar informado. E falando dessas leis, então quer dizer, inclusive a gente tem informação de que, vocês estão Morrinhos de Tumbiara, mas teve cidades menores que deram, avalizaram, né, essa condição Implantaram. aí e implantaram o piso da enfermagem. Então, e é bom a gente ressaltar, e eu quero lembrar aqui que nós falamos isso, e eu apresentei na primeira live que nós fizemos, mostrar, porque o que a gente quer fazer com muito respeito, com muita responsabilidade, mostrar para você, cidadão cachoeirense, a situação, e ela embasada, ela com números, né, e com informações técnicas. O município, nessa gestão, ele recebeu mais de 50%, houve um incremento em mais de 50% em recursos públicos para o município. Então, se você estivesse passando, se o município estivesse passando por um momento, o país estivesse passando por um momento de crise, talvez pudesse ser uma justificativa em que não pôde isso, ou tem que retirar aqui esses benefícios, nós precisamos de apertar aqui, mas lá na frente nós vamos ajustar. Não é o caso de Cachoeira Dourada. Cachoeira Dourada teve um aumento mais 50%, para ser preciso, 58% no incremento de recursos no município. Então não é uma justificativa. Não. Então, falando de lei, continuando aqui, tem um outro assunto complexo, nós colocamos, e aí no tema eu me recordo que a gente colocou lá como humilhação, e queria que você explicasse para a gente, explicasse para o cachoeirense, né, cachoeirense do Sul, a questão da lei dos atestados, do decreto, né, na verdade, dos atestados médicos.
para as pessoas entenderem o que acontece com base na lei. Por favor. Belair, só para mim finalizar a questão da lei do piso da enfermagem. Sim, que você citou, por favor. A questão que a gente não entende, igual o Belair falou, o município tem recursos, até porque os funcionários da enfermagem não são muitos, né? Não ia causar esse grande impacto financeiro, como foi relatado em uma reunião. Mas a dúvida maior que chegou até mim, como representante de classe, é o seguinte: a secretária, na época, era enfermeira. E, assim, como não garantir o piso da categoria fazendo parte da categoria? Então, assim, aí eu deixo com cada um de vocês, né? Cada um fazer a sua interpretação. Não estou tentando desmerecer ninguém, nem ofender ninguém. Estou tentando só ressaltar que outrora, né, na época do Covid, nós, os profissionais da enfermagem, fomos os guerreiros. Foi a única classe que não foi para casa. Linha de frente. Exato. E no campo de batalha. Agora nós somos o quê? Quando se fala assim, só para aproveitar uma oportunidade, porque é claro que é preciso que se tenha uma responsabilidade do gestor, né, com a questão da gestão fiscal. Evidentemente que quando você fala que o profissional que está na frente, que está, que poderia encabeçar o diálogo, buscar para a implantação do piso, não vamos dizer assim que questão só de você puxar sardinha para o seu lado, mas é questão de o profissional, o mesmo profissional da categoria estando à frente, ele sabe das dores, ele sabe das dificuldades, ele sabe da luta que é, e sabe do merecimento, ainda que todos mereçam, mas é uma mesma linguagem. Então você vai unir ali em mostrar onde você pode ajustar, onde você pode deixar como está para dar continuidade no processo, mas também, além de fazer essa parte de gestão fiscal, saber da importância que é você valorizar o seu servidor, porque ele foi linha de frente. Então ele tem um mesmo diálogo, ele sabe levar para o gestor principal, né, o gestor municipal, as nuances, as dificuldades, as importâncias e a diferença que isso pode fazer no dia a dia ali do servidor. Só aproveitando aqui, a doutora Natália entrou conosco aqui, um grande abraço, doutora, muito obrigado por estar conosco. Eu acabei de citar, está o Nelson Sereno com uma equipe ali, e está entrando aqui pedindo a solicitação, Nelson. Então nós vamos continuando aqui a nossa fala, e até para eu ajustar, porque ainda não teve nenhuma condição ainda, nenhuma das situações em que nós fizemos aí essa participação assim, ao vivo. Está chegando aqui o pedido, e nós acabamos de falar aqui de que em relação à administração passada, essa gestão teve 58% a mais de recursos públicos para o município, que não seria qualquer justificativa para que se tirasse direito do servidor, né, para que não se implementasse o seu piso salarial, no caso nós estamos falando da saúde, mas como de qualquer outro município. Então, muito obrigado a vocês por estar conosco aqui. Então, Luciano, eu fiz a pergunta, você fez a consideração importante para a gente finalizar, né? Explicar para a gente sobre a questão desse decreto, explicar para o povo de Cachoeira o que acontece dentro da prefeitura, e isso está legalizado. Legalizado entre aspas, né? Legalizado porque, do ponto de vista da prefeitura, né? Decreto, não se cria lei com decreto. Decreto é feito para regulamentar a lei. A lei ela tem que já existir, né, ter sido feita, elaborada, votada, sancionada. Aí, se faltou algum parâmetrozinho lá, o decreto vem e faz a devida correção, né, o devido ajuste. Então, a gente não se cria lei com decreto. Então, o que acontece? Foi feito um decreto infame, eu nem sei
o que está escrito lá, assim, direitinho, porque já foi passado diretamente para o jurídico. Por que foi passado diretamente para o jurídico? Porque devido à procura, à demanda do acontecido, da recusa, da gestão está recusando os atestados dados pelos funcionários, a gente teve que entrar na justiça. Tem até uma servidora que ganhou com a liminar o direito dela garantido ao seu atestado. Alciene, aí em off a gente estava conversando e eu te perguntei aqui, eu queria que as pessoas soubessem, e acaba que isso é um termômetro, né? Na outra live nós falamos da dificuldade de diálogo, né? Tá muito claro, é muito evidente esse interesse em dialogar da gestão com o sindicato, né, consequentemente com os servidores. Há muitas ações judiciais e essas ações requerendo ali, no mínimo, do direito dos benefícios dos servidores públicos de Cachoeira Dourada. Sim, e você atribui a isso, eu falei aqui, mas qual que é a visão do sindicato em razão em ter que agir dessa forma? É o jeito que a lei é manipulada, né? É a forma que a gestão manipula a lei no município. Você vê, todo servidor é garantido a ele, né, o direito a dar o atestado. E aí vem um decreto onde fala que ele não tem esse direito, recusando o atestado. Assim, eu até falei que passei para o doutor Jean, porque assim, é um decreto tão absurdo, mas tão absurdo, que ele não existe isso. Como é que um servidor que se encontra incapaz de exercer sua função vai continuar nela? Entendi. Entendeu? Alciene, para a gente ficar um pouco mais claro esse rito que existe, né, dessa questão do atestado na prefeitura, a pessoa chega com um atestado médico, você estava me explicando agora há pouco, a pessoa chega com um atestado médico, então ele entrega o atestado médico, que você me explicou, ele deveria passar por uma perícia, né? Para depois que ele passasse por essa perícia, que viesse ali, vamos dizer assim, o diagnóstico, né? Ou o posicionamento, se aquele atestado que é de 15 dias, se é 15 dias mesmo, que deve tirar, ou de repente é uma situação que é até mais grave, né? E aí precisa de fazer um encaminhamento para algum especialista, alguma coisa assim. E o município, ele às vezes coloca essa dificuldade, ou quase sempre está colocando essa dificuldade, porque tem queixas de servidores aqui, sem ter qualquer avaliação técnica. Ou seja, alguém da administração que não tem a capacidade técnica avalia e que são muitos dias de atestado, ou põe qualquer outro tipo de dificuldade. É isso que acontece? Belaera, a forma é quase isso. É assim. O servidor, ele pega um atestado aí que ele tem uma doença que dificulta o trabalho dele. Normalmente são os trabalhos mais braçais, né? Digamos aí que seja um maler. E aí ele foi diagnosticado, ele passou pelo profissional habilitado aquilo ali, né? Para um profissional habilitado realmente para aquele tipo de doença dele, de problema dele. E aí, o que acontece? Ele ganha o atestado, ele chega, apresenta o atestado à prefeitura, a prefeitura tem que pegar, chamar ele para passar por uma perícia. E aí o perito vai avaliar, né? E o perito vai avaliar as condições realmente que se encontra. A gente já fala um perito porque ele é especialista naquilo ali, né? Que se encontra o servidor e ele tem, por ser especialista, ele tem total autonomia de dizer se o servidor está apto ou não ao trabalho. Mas aí o que acontece? Chega, passa pela perícia, é um perito que não é especialista, vou usar um exemplo até do INSS, vocês podem olhar lá que tem vários peritos em várias especialidades, né? Que é ortopedia, ginecologia, psiquiatria, porque se você tá com um problema ortopédico, você vai no psiquiatra. Então, assim, esse é o correto.
E aí o servidor ser avaliado. Passou aquele período ali que ele esteve afastado do trabalho, ele vem para a nova perícia, será novamente reavaliado, ou esse funcionário volta ou ele será readaptado. Perfeito. Entendeu? Entendi. E o que acontece agora? Como que é feito esse procedimento? Se tem a necessidade de ter essas avaliações, tem que ser um especialista, tanto para quando apresentar, quanto para o retorno. Mas e agora? Como é que está sendo feito esse processo? Belair, até onde eu sei, justamente pelo caso que veio até nós, a prefeitura se encontra sem perito. E nunca teve uma equipe igual a gente conversou, Sim, né? sim. Deveria contratar uma firma terceirizada, alguma coisa desse estilo, né? Com os peritos adequados, mas até o momento não tem, né? E o servidor, muitas vezes, por medo até cede. Mas aquele que não cedeu vai até nós, a gente entrou na justiça, ganhamos a liminar e o servidor se encontra em casa cumprindo o seu atestado. Então, o seu direito, nesse caso aqui, ele tem sido feito valer através da justiça. Sim, é via judicial. Via judicial. Via judicial. Bom, Alciene, então, nos fale, e aqui tem um questionamento, eu queria que você nos contasse, porque está ligado diretamente sobre a questão dos EPI. O sindicato, como é que o sindicato se posiciona antes, como que o sindicato vê essa situação dos EPI junto aos servidores públicos municipais na atualidade? Belair, não tem EPI. Simples assim. Infelizmente é simples assim, né? Vamos a um caso clássico. É um caso clássico que já se foi falado muito no município. Vamos aos garis, né? Os garis, eles têm todo um paramentado correto dentro da lei, né? Que eles têm que usar, né? Assim como a enfermagem, vocês lembram na época do Covid, né? Aqueles aventais, as máscaras e tal. Houve até relatos, né? De aqueles aventais que são descartáveis ser reaproveitados. Mas isso é outro detalhe. Mas o exemplo dos garis. A máscara, porque a poeira é tóxica, né? Então, ela é um agente insalubre, né? O sol, né? O protetor, luvas apropriadas para que protejam a mão, uniforme, botina, entendeu? E não tem. Não tem. E até mesmo porque no problema, vamos entrar até um pouquinho agora, vamos dar uma escorregadinha aqui para a insalubridade, que eu até... Sim, elas estão ligadas. Sim, porque o agente é insalubre, né? A poeira, o sol, né? Então, assim, o município não tem nem o PPP, porque a LTCAT, a gente tem uma ação na justiça, Belair questionando as ações, uma das nossas ações na justiça, a gente entrou com uma ação coletiva complexa, na qual a gente pede uma nova LTCAT, com pedido de provas periciais, né, onde vem um engenheiro do trabalho, que visite os locais de maneira adequada, porque foi nos relatados que os peritos que já vieram, igual dessa LTCAT feita nessa gestão, não visitou adequadamente os locais, né? Então, assim, a gente pede indenização e pedimos o perfil psicográfico profissional, que é o PPP, que a gente tem que ter, principalmente nós, os trabalhadores que praticamos a atividade especial, que é a atividade insalubre, a gente precisa do perfil psicográfico profissional para aposentar, que seria o quê? Um laudo que o engenheiro fez, um laudo detalhado sobre o nosso ambiente de trabalho. A que nós somos expostos, se é diariamente, intermediário e tal, e os EPIs que nos são fornecidos tem que estar nesse laudo também. E até hoje isso também está na ação e não nos foi entregue, não tem o perfil pronto. Luciano, então, pode-se entender
que em condições de trabalho, além de ser obrigatório, mas era o mínimo que uma empresa ou o próprio poder público deveria conceder ao servidor público, até porque isso tem uma resposta e tem uma consequência direta na saúde do servidor, quanto ao risco do trabalhador, né? E acarreta o atestado. Então, sim, toda essa fala aqui, ela se conecta daquilo que nós estamos falando aqui. Podemos dizer, então, que o EPI é uma situação diríamos assim, do básico, de condições básicas, mínimas, para o servidor trabalhar, e Cachoeira Dourada hoje, a administração não tem fornecido esse instrumento, não é isso? Não, exatamente, não tem fornecido. E o EPI é de extrema importância, porque você usando o EPI, ele ainda não te dá a garantia de que você não vai ter problemas exposto àquela situação, mesmo estando você paramentado com seus EPIs. Imagina você não estando. Bom, então, falar para você aqui uma coisa interessante, a gente tem visto, como está linkado aqui, né, essa mesma fala, está nessa rede, né, e eu quero lembrar para você das outras lives nossa aqui, e dizer para você fazer uma reflexão comigo. Enquanto o asfalto acontece, falta o básico para o servidor público municipal. Enquanto a arrecadação aumentou, né, os recursos públicos do município aumentou 58% a mais em relação à administração anterior, nós não temos o básico para o servidor público. E olha as consequências que isso pode trazer. Quero que você faça essa reflexão comigo. Enquanto o asfalto acontece, o servidor público é desprezado, desrespeitado, jogado para o lado. E um detalhe, como a gente falou também anterior, o efetivo. O servidor público efetivo. Enquanto o asfalto acontece, muitas outras coisas vêm acontecendo. Então fique atento com essa situação. E o nosso papel aqui é mostrar essas situações, uma vez que agora nós estamos fazendo novamente, que os servidores pediram para acrescentar essa situação e levar para você, cidadão cachoeirense do Sul, esses fatos. Oceano, para a gente encerrar essa parte aqui, até porque eu acho que ainda vai, né, a gente pode fazer numa outra oportunidade, mas quais são as suas considerações que você pode fazer e espere mais um pouco, que eu vou contar para você uns fatos que aconteceu essa semana lamentável na política de Cachoeira Dourada. Luciene, por favor. Assim, não é desmerecendo, como o Belar falou, não estamos desmerecendo o asfalto sendo feito. Cachoeira precisa de asfalto? Precisa. Mas Cachoeira também precisa de saúde e educação. Mas sabe quem faz saúde e educação? Somos nós, os funcionários. Sem saúde e educação, o município ou o país vai chegar aonde? E saúde e educação é praticada por nós, é pelo professor dos nossos filhos, né, que nós também nos profissionalizamos com ele, e é com o trabalhador da saúde, que garante a assistência médica, garante que você continue conseguindo trabalhar também se a sua saúde está em dia. Então, somos nós, né? Então, os servidores. Então, as considerações são essas. É uma live informativa por um pedido de socorro e respeito em prol do servidor público. Porque o desgaste, gente, é um desgaste muito grande. Eu já vi servidor chegar ao limite, ele chegar aqui e ele desabar. Sabe o que é desabar, Belar? É a pessoa desabar mesmo. Aquela estafa, né, mental, que consequentemente vem para o corpo físico, né, vem para a parte física e influencia, né, especialmente a família da gente. Né? E da outra vez ainda comentei com vocês a questão de que se você pensa que isso não reflete diretamente
em você, cidadão cachoeirense, que não, às vezes não é um servidor, mas você tem um amigo que é servidor, você tem um parente que é servidor, né? E você é testemunha disso que nós estamos falando, né? Então, a Irene está até colocando aqui, queremos agradecer aos servidores públicos pela confiança. E quando ela diz isso, é porque a gente recebe algumas informações, a gente recebe alguns pedidos, né, em relação às instruções, e também um carinho muito especial a você, servidor público, e a você, cachoeirense do Sul, que preocupa com o nosso bem-estar, do Tenente Belaí, da Dona Irene, preocupa com a segurança do Tenente Belaí, da Dona Irene, em razão de fatos que nós estamos mostrando, em que posso falar seguramente aqui, trazer para você a informação para você refletir que enquanto o asfalto acontece em Cachoeira Dourada, muitas outras coisas também, infelizmente, acontecem, e nós estamos mostrando isso para você. Alciane, muito obrigado aqui pelo bate-papo, né? E de fato é um bate-papo mesmo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão conosco aqui, e agora eu vou só fazer uma fala aqui no finalzinho, quero te pedir a sua permissão, para a gente, e aí eu vou desfocar você, né? Você vai ver aqui que, olha lá, ó, já desfoquei a Alciene e quero falar aqui para você, e trouxe aqui uma pastinha para mostrar algumas coisas que, um fato aconteceu no domingo, lamentável, muito triste, e evidentemente que, vou tirar aqui e mostrando cada um deles aqui. Muito obrigado você que está conosco, tá? É muito importante. E aí você leve, divulga essa informação, importante, porque tem coisas que vão, né, omitir, não vão informar, mas nós estamos aqui para trazer para você essa informação e dar a condição para você saber o que acontece no nosso município, na nossa administração. Estamos perto de uma condição de renovar aí essa questão de gerir, de gestão, de promover o bem-estar para você, e o que a gente quer fazer é mostrar para você as duas partes. O que acontece e o que acontece que não mostram, né? O que acontece que mostra e o que acontece que não mostra. E nesse domingo, numa revisão de documentação para o processo eleitoral, e aí eu recebi uma ligação da doutora Natália, em que ela estava verificando ali, fazendo o checklist dela, e ela percebeu que algumas pessoas foram desfiliadas do seu partido. E com todo cuidado, com todo zelo, ela fez uma conferência, achou, né, fez a primeira ali, estava desfiliado, fez a segunda, outro desfiliado, e eu não sei se na segunda ou na terceira ela já achou estranho, e aí quando foi puxar o relatório de desfiliado, acho que você nem sabia dessa situação, Ciane, e foi buscar esse relatório, ela percebeu lá várias pessoas desfiliadas. Obrigado, Santina, muito obrigado, viu, pela participação aqui conosco e pelo apoio. E aí ela puxou esse relatório, e nesse relatório ela viu que mais de 20 pessoas lá, se não me engano, mais de 25 pessoas estavam desfiliadas, e nos dias 11 e 12. E isso acontece. Essas situações acontecem, porque você às vezes pega uma filiação ali na última hora, está com a ficha, o possível candidato ou o possível filiado ali, que às vezes é um simpatizante daquela bandeira do partido, ele resolveu mudar de partido na última hora. Eu chamo esse fato de domingo que fomos surpreendidos de fraude da desfiliação. Então a doutora escreveu aqui, eu chamo esse fato de domingo que fomos surpreendidos, né, do que eu estou falando para vocês, de fraude da desfiliação. E aí a doutora teve o cuidado de ligar para cada um, porque sabe que pode acontecer, ainda que muito estranho a quantidade de pessoas que estavam desfiliadas, coincidentemente ali no mesmo dia, e aí cada um que ela conversou que estava desfiliado, categoricamente 24. A doutora está acompanhando, obrigado doutora Natália, e passou para a gente aqui agora 24 pessoas,
E cada um, ela conversou com cada um, ela e o Dr. Paulo conversou com cada um, e eles foram categóricos em falar que não autorizaram o uso de seus documentos pessoais, não assinaram qualquer ficha, e isso aconteceu sem o consentimento desses desfiliados. E é importante que se diga aqui, para você entender, que o último prazo foi em abril. Se eu não me engano, dia 5 de abril ou dia 6 de abril, são 6 meses antes da eleição. Então, para você, cidadão cachoeirense, entender, eu vou dizer o seguinte. Depois do dia 6 de abril, eu não tenho certeza, mas ou é dia 5 ou dia 6. Depois, vamos colocar que dia 5, que dia 6 já não poderia filiar mais para sair candidato. Depois do dia 6 de abril, ainda qualquer um pode se filiar a qualquer partido. Porém, você não tem mais o direito de sair candidato. 6 de abril. Obrigado, GCL. Perfeito. O prazo final, então, dia 6 de abril. Muito obrigado aqui pelo apoio, pessoal. Então, você pode filiar. Você pode mudar de partido, mas você não pode sair candidato. E nisso, nós temos pessoas que são candidatas, que têm o propósito de contribuir com Cachoeira Dourada, se planejaram, se programaram e, quando foi ver, ele estava desfiliado e filiado entre dia 11 e dia 13 de abril. Minto. E eles filiaram, foi o último prazo, dia 6, e quando foi se ver agora, ele estava entre dia 11 e dia 13 de junho. Ou seja, aquela pessoa que se preparou, se organizou, se estruturou, ele sabe que ele não pode filiar depois do dia 6 de abril. Ou seja, ele é a prova, tecnicamente, que ele está aleatório dessa situação. Ele não sabe o que está acontecendo. E aí, da doutora Natália, foram 24 republicanos. Então, ela ligou, confirmou. Obrigado, doutora. A doutora confirmou dia 6. Então, a doutora ligou, mas o doutor Paulo confirmou com todos. Todos foram categóricos, não achou nenhum que ficou na dúvida, que passou o documento para alguém, que assinou alguma outra ficha de filiação. Ponto. No agir, e nisso o doutor Paulo me avisou, e na segunda de madrugada, porque eu estava fora de casa, na segunda bem cedo, eu digo madrugada, porque a gente levanta cedo, eu fui conferir. No agir, eu não vou falar o nome aqui, mas o agir teve uma situação dessa, de um candidato que já está organizado, já está preparado, já está em condições de sair candidato, tem o desejo no seu coração, né, de contribuir, sabe que pode fazer mais e melhor para a Cachoeira Dourada, e nós fomos ver, ele estava também nessa situação dos outros 24 do republicano. Então, essa aqui é a ficha, né, vocês nem vão conseguir ver mesmo, mas aqui, ó, a ficha do agir, a gente não vai mostrar o nome. Essa prova aqui que eu estou mostrando, esses documentos aqui, é o mesmo da doutora Natália, e aqui, vou até afastar um pouquinho, aqui está o nome, e aqui em cima está a data da filiação dessa pessoa. Assim são os da doutora Natália do Republicano. 25 de 3 de 2024, às 18 horas e 2 minutos. Essa outra ficha aqui, essa aqui já é, né, da Justiça Eleitoral, e esse riscado aqui mostra o número do título, o nome da pessoa, o dia que consolidou no agir a sua filiação, 23 de 3 de 2024, e no finalzinho aqui, o dia que ele foi desfiliado, que aqui consta 11 de 6 de 2024. Bom, e aonde apareceu a filiação? A filiação apareceu no União Brasil. E aqui está o nome de confirmando. E esse é um documento com código do Tribunal de Justiça Eleitoral, ou seja, da Justiça Eleitoral. Então aparece aqui, ó, partido, o cidadão do Agir. Estou falando do cidadão do Agir, que é um pré-candidato, sou vice-presidente do Agir, então tem essa autonomia para falar. Então apareceu no União Brasil, município de Cachoeira Dourada,
Data do cadastro da filiação, 13/6/2024. Data da filiação, 12/6/2024. E a situação essa pessoa aqui do Agir, né, pré-candidato regular. Bom, esse é o documento que é uma declaração em que nós organizamos toda a documentação de imediato para entrar com recurso eleitoral, e essa é uma declaração em que esse pré-candidato assume que em qualquer momento, zona eleitoral, tal, declaro para o devido fins e direito que sou devidamente filiado ao partido Agir 36, com data do dia 23, né? Sendo que desde então nunca tive ação ou sequer intenção de me filiar ou me filiar em outro partido político. E está aqui assinado. E com isso, nós entramos com uma ação, ela foi protocolada ontem de tarde, estou falando agora do Agir, e sei que a doutora Natália e o doutor Paulo, representando o republicano como presidente, vice-presidente, estão se organizando, o número de pessoas foram 24, então é mais complexo, e nós já entramos com recurso na Justiça Eleitoral, pedindo a revisão e a suspensão, e mostrando a irregularidade desse processo de desfiliação e filiação. E, ao mesmo tempo, né, o candidato foi orientado, o pré-candidato foi orientado a registrar o boletim de ocorrência, ainda que seja um crime. As eleições municipais, elas se tratam de uma situação de responsabilidade federal, em que a Justiça Federal vai investigar, vai levantar, mas nós fizemos o registro na Polícia Civil, porque há um uso indevido de informações, há um uso indevido de documentação aqui nesse fato. E o que você junta para nós, por favor, aqui? E o que além aqui, que a defesa que a advogada fez e já foi protocolado no TRE, são muitas páginas, então não está aqui para eu mostrar para vocês, mas o que a gente quer falar? Eu estive no TRE, no cartório eleitoral, em Tumbiara, e se você puxar no sistema lá, você vai ver que tem um item lá que define qual foi a condição em que foi feito essa filiação. Então, quando você entra lá que você vê essa informação, lá consta que ela foi feita que foi inserido esses dados no sistema. Quando você insere essas informações no sistema, automaticamente ele é desfiliado. Você insere essas informações no sistema do TRE do seu partido. Automaticamente ele é desfiliado do partido anterior. Presume-se que tem o consentimento, que tem autorização. Por quê? Porque se houver uma duplicidade e a base do recurso é essa, porque se houver uma duplicidade, queria mostrar para vocês aqui, porque se houver uma duplicidade de filiação, e aí o partido entra com o recurso, e o eleitor, ou o filiado, vai ser chamado perante o juiz e perguntar para ele, você tem uma ficha aqui do partido Agir, e você tem uma ficha assinada do União Brasil. Então deu uma duplicidade aqui. A justiça vai perguntar em qual que você quer ficar. Mas tudo isso é dentro do prazo. Dentro do prazo, até o dia 6. Você que está querendo ser candidato. Nesse caso aqui, o nosso filiado que queria ser candidato. Então, na hora do juiz perguntar, então, cadê a ficha do Agir assinada? Está aqui. Eles vão perguntar qual que é a prova do União Brasil para que se fizesse essa filiação, uma vez que já está a declaração aqui do interessado que ele não autorizou, ele não concedeu, ele não assinou qualquer documento para a União Brasil. Bom, o que é importante, qual que é a providência, qual que foi a nossa providência? Registrar na Polícia Civil
né, em primeiro lugar, pedir o cancelamento junto à Justiça Eleitoral, né, e alegar e mostrar que houve uma irregularidade nesse processo, e a partir daí, e fizemos o registro aqui na Polícia Civil, a gente pediu explicação, pediu para que se apurasse os fatos. Nós precisamos de saber o que aconteceu, uma vez que quem tem o acesso a essa senha, porque o TRE manda uma senha e é lá no programa de Sistema de Filiação Partidária, chama Filia. Você faz o seu cadastro, você coloca as suas informações todinha, Alciene, e aí eles enviam uma senha para você, presidente do partido. Não vai uma senha para o presidente, outra para o vice-presidente, outra para o tesoureiro, outro para o delegado. Não. Ou seja, não é qualquer um que tem acesso. Não é qualquer um, é só o presidente. Agora, se você quer que toda a sua comissão provisória, ou sua comissão lá, seus colaboradores, os seus parceiros, tenham acesso a essa senha, você que recebeu ela como presidente do partido, tem que passar ela. É a mesma senha. Ou seja, ela é de responsabilidade e quando você divide, você ainda assim tem essa responsabilidade, porque ela é feita no seu nome. Então, o que a gente fez? Fizemos o procedimento na Polícia Civil, pedindo a apuração dos fatos para que, de fato, nos mostre o que ocorreu. O que ocorreu. Que se apure essas responsabilidades e nos mostre o que ocorreu. Houve má-fé? Houve a intenção? Todos os indícios aqui mostram lá, inclusive no próprio sistema, que alguém inseriu essa informação no Partido União Brasil. Quem? Sim, porque se esse filiado declara que não se filiou a outro partido, né? Ele não partiu dele essa iniciativa. Então, realmente, quem? Quem? E tem um detalhe que a gente precisa aqui, e o que eu estou falando aqui é para você, como sempre, fazer uma análise, e daqui a pouco eu vou te falar uma outra situação, Ciene, porque quando você, às vezes, você pode ter assinado, esqueceu, né, ou até de realmente não queria mesmo, mandou, mas uma vez que você se propõe a fazer todo o procedimento técnico, né, e legal perante a justiça. Ó, eu estou falando aqui perante a justiça que eu não fiz isso. Eu não consenti essa situação. Ou seja, por isso que eu falei, todos, ou seja, contando com os 24 da doutora Natália, foram 25 pessoas categoricamente afirmaram que não deram esse consentimento, que não deram essa autorização, que não assinaram qualquer ficha. Agora, vai ser apurado. Vai ser apurado. De repente, a justiça e a polícia prova que os 25 assinaram. É possível? É possível, sim. Então, a justiça vai mostrar para a gente qual que é a condição e o que aconteceu. Mas nós fizemos a nossa parte. Está muito estranho. Está muito esquisito. Sim, porque se eles, como você disse, se a gente tem o direito de escolher e eles afirmam que não escolheram, né? Realmente tem que ser apurado. E eu tive informação do presidente regional do Agir, Goiás, de que não há qualquer fato semelhante desse nessa situação agora. Eu não perguntei se houve em algum outro momento, mas agora não sabem de qualquer fato assim. Bom, a justiça vai nos mostrar, junto com a Polícia Civil, o que de fato aconteceu. Agora, é importante que a gente precise de falar de possibilidades. E uma dessas possibilidades já pode mostrar o que foi totalmente diferente na outra campanha. Na outra campanha ela foi sim cordial, ela foi tranquila, ela foi respeitosa, e eu posso falar tanto da nossa parte, não posso falar pela doutora, talvez o Nelson, a doutora Natália ou o doutor Paulo podem falar aí, não sei, mas da nossa parte não teve
eu não tive conhecimento, faço parte como vice-prefeito, estava na linha de frente da campanha, que na época os adversários, doutora Natália e doutor Paulo e toda a equipe, tivesse sequer entrado com alguma ação contra a coligação do tenente Belair e do prefeito atual. Alguma denúncia no sentido durante a campanha ou antes da campanha. Se vocês lembrarem, depois que nós terminamos e foi dado o vencedor, sequer teve o churrasco da vitória. Sequer teve o churrasco da vitória. E nós tínhamos todo o zelo, todo o cuidado de que, para que os nossos companheiros não assintassem, não provocassem durante a campanha, não ofendessem, e que nós pudéssemos fazer uma campanha transparente para mostrar para a comunidade uma opção naquele momento diferente e naquele momento uma opção que fosse transparente, honesta, né? E que queria fazer algo a mais para o município naquele momento. Então teve todo um respeito. Agora, o que a gente vê de início, que nem começou a campanha ainda, um fato que é importantíssimo que se posicionem, até antes mesmo de ter o resultado da justiça. A doutora, dos 24 filiados do União Brasil, no dia 11 e 12 de junho, 3 são pré-candidatos em plena campanha e outros 21 são filiados que já foram candidatos em outras eleições. Ou seja, todos são lideranças. Que coincidência é essa? Né? Pegou alguém ali que é um simpatizante? A senhora está falando que não teve nenhum simpatizante que foi desfiliado. No meu, do Agir, foi um potencial candidato que foi candidato na outra. Que coincidência é essa? Né? Ou bem próximos o ex ou atuais do candidato. Né? Então, a doutora Natália colocando os detalhes aqui. Então eu entendo que, em nome da ética, em nome da moral, em nome do respeito ao povo de Cachoeira Dourada, é importante que alguém se manifeste para justificar o que aconteceu. Traga às luzes informações do que aconteceu. Ou será que esse vai ser o cartão de visita, né? Ou será que é esse que vai ser a identidade do que vai ser a campanha aqui em Cachoeira Dourada nesse ano? Será que é isso que o nosso povo merece? A qualquer custo, a qualquer preço, a vitória? Deixando de lado a nossa democracia? Deixando de lado o respeito às famílias de Cachoeira Dourada? Então, eu acredito que nós vamos ter o posicionamento esclarecedor, espero eu, que se alguém não se manifestar, e ainda que se manifeste, nós temos que aguardar. Nós temos que aguardar oficialmente o que a justiça vai dizer sobre isso. Mas quando se manifesta, se houver alguma explicação para isso, a nossa comunidade vai ter um termômetro do que pode ser. E aí eu concordo, Nelson, que se houve fraude, se houve a má-fé, se tudo isso foi intencional, e o Nelson está colocando aqui, TSE precisa punir com rigor os dirigentes do partido, do União Brasil, que foi para onde todos os municípios, para onde todos os filiados foram, né, os novos filiados, né, e para servir de exemplo para todas as pessoas. Eu espero, com uma certa agilidade, uma certa urgência, quero informar que nós fizemos o procedimento, então, formal da defesa no TSE, no cartório eleitoral, na Justiça Eleitoral, fizemos o registro na Polícia Civil, pedindo investigação urgente, e vamos entrar com uma queixa-crime. Vamos entrar com uma queixa-crime para dar mais celeridade a esse processo, para que nos traga tranquilidade em saber se foi um problema no sistema, se foi alguém que usou de má fé, ou podemos ficar preocupados. Ou se for uma falha humana.
Sim, podemos contar se foi uma falha humana. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. É claro que a porcentagem, a proporção, mas é o que eu estou pedindo. Que se expliquem. Que venha a público e justifique, apresente documento, como nós apresentamos documento daquilo que a gente fala aqui. Bom, pessoal, será que o governador vai aplaudir isso no partido dele? Pois é, Leomar. Né? Depois que isso estiver apurado, Dimersão, obrigado, viu? Extraordinária live. Então, depois que isso estiver apurado, de qualquer forma, traz uma preocupação, né? E vamos aguardar aqui com responsabilidade, com seriedade, mas com muita preocupação. Com muita preocupação. Acho que isso nunca aconteceu aqui em Cachoeira Dourada, né? Os fatos desses. Quando a gente está aí com essa questão de informática, estamos sujeitos a essas situações. Então, quero pedir também a todos os dois lados, né? Prudência. Meu pai falava muito prudência no ânimo, né? Temos as suspeitas, mas nós precisamos de aguardar os posicionamentos. Então, quero pedir a prudência, né? O respeito, quero pedir que respeite o direito de defesa, né? E também quero aqui, para finalizar, parabenizar a doutora Natália, o doutor Paulo e toda a sua equipe, né? Sintam parabenizados pelo cuidado, pelo zelo. Eu confesso que eu puxei as minhas listas acompanhando o mês de abril, depois terminou, mês de maio e mês de junho. No começo do mês de junho estava tudo certo. Se a senhora não tivesse tido esse zelo, esse cuidado de fazer esse checklist, nós chegaríamos no dia da convenção com o processo democrático de Cachoeira Dourada alijado. Por algum motivo. Até por falha humana, Alceno. Isso é correto. Até por falha humana. Quem não garante que um hacker aí... Nós tivemos uma pane mundial, né? Então, é possível. Então, diante de tudo isso, eu quero pedir que tenham prudência, que os ânimos sejam serenos, de respeito, que nós tenhamos o direito de defesa, mas também, se for provado e comprovado, que tenha o rigor da lei. O processo democrático, ele precisa de ser respeitado e vamos para a urna. Então, um grande abraço, boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Agora, as nossas lives serão terça. Me perdoe ontem. Ontem eu perguntei para o meu menino qual que era o dia. Eu não sei se ele falou certo, eu ouvi errado e aí eu publiquei. Gente, me perdoa, tá? Mas nós estamos na próxima terça aqui. No decorrer da semana a gente vai postar aí o que pode ser a próxima live. Tem coisa interessante aí para vocês saberem. Ainda tem muita coisa para você, cidadão cachoeirense, saber enquanto o asfalto acontece. Um grande abraço.